Às vezes a gente precisa desacelerar. A gente se torna pessoas muito ansiosas e a palavra de Deus diz para a gente lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades e preocupações. Mas às vezes isso é muito difícil. É muito difícil porque para uma pessoa ansiosa ela está constantemente pensando no futuro ou no passado, nas coisas que poderiam fazer diferente, nas coisas que mudariam se ela tivesse tomado outras decisões. Mas Deus cuida de tudo e nos ensina. Com cada erro, com cada decisão, Ele molda nosso caráter. Ele nos ensina a perdoar e nos ensina a confiar em todas as coisas que Ele tem preparado para nós. Nos ensina a entender que as coisas são passageiras e que nem tudo vai sair conforme planejado, conforme a gente quer. Por mais que a cabeça de uma pessoa ansiosa sempre esteja o tempo todo com milhões de pensamentos, tem um versículo que diz que do que adianta a gente se preocupar se a gente não pode acrescentar uma hora que seja a nossa vida. Muitas vezes a gente que é ansioso tem sintomas físicos, dor de cabeça, dor de barriga. A gente não consegue estar num ambiente onde a gente não possa ter controle da situação, porque isso nos preocupa. É um sentimento desesperador que a gente muitas vezes não sabe como explicar. Mas Deus é um Deus bom. Ele sabe que a gente tem esses pensamentos, essas aflições em nosso coração. E é por isso que Ele diz na palavra dele: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Eu sou o teu Deus. Mas muitas vezes a gente para de confiar nessa palavra, porque o medo toma conta e a gente não sabe como reagir, como lidar com as coisas. Mas Deus, Ele é paciente. Ele espera que a gente dê o passo de conversar com Ele, de se abrir para Ele, de enxergar propósito em cada situação, seja ela triste como for. Deus não deixa de ser Deus porque a gente está sofrendo. Deus também não deixa de ser Deus porque passamos por determinadas situações difíceis. Ele continua sendo o mesmo Deus que opera milagres, o mesmo Deus que ensina, o mesmo Deus que corrige. As nossas situações não diminuem a capacidade de Deus. E também não deveria diminuir a nossa fé nele. Porque tudo aqui nessa terra é passageiro. Tudo tem um início, meio e fim. A nossa vida tem um início, meio e fim. E eu entendo e sei que é difícil se focar no presente muitas vezes, porque a gente está constantemente fazendo planos. E às vezes também é desesperador quando a gente não consegue fazer planos, porque a gente começa a pensar que não vale a pena. Não vale a pena se programar, não vale a pena sonhar, porque a gente para de ter fé para realizar certas coisas. A gente tem medo de colocar em prática e se dedicar a elas porque a gente se acha fraco, incapaz. Mas Deus é a nossa força. Deus é que nos sustenta, nos faz forte na caminhada. Ele é nossa torre forte e jamais vai nos desamparar. Ainda que a situação seja difícil como for,
Ainda que a gente não saiba como descrever ou ache que a gente está sozinho, Deus está sempre lá. Deus não deixa de ser Deus. E às vezes a gente só precisa desacelerar. A gente precisa parar e respirar um pouco. Porque nem sempre as coisas vão ser fáceis de lidar. Nem sempre a gente vai ter uma vida fácil, como a gente vê nas redes sociais. Porque todo mundo está passando por um problema. Algumas pessoas fingem melhor do que outras de que estão bem. Mas em algum momento da nossa vida a gente vai se encontrar em situações difíceis e a gente tem que manter o foco naquilo que realmente importa e naquilo que não é passageiro, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus. E Ele disse: não temas, porque eu estou contigo. Não desanime, porque eu sou teu Deus. Seja forte e corajoso. Há muitas passagens na Bíblia dizendo que somos fortes, que somos exército de Cristo, geração eleita, sacerdócio real. E mesmo que muitas vezes a gente não tenha forças para declarar essas palavras, elas continuam lá, porque foi Deus que disse. Não foram pessoas que falham, foi um Deus que nunca falha que disse. A gente precisa confiar e se entregar a essa palavra. Deixar as nossas preocupações, ansiedades na mão de alguém que pode realmente resolver. E essa pessoa que pode resolver é Jesus, que pode resolver nossos problemas, nossas limitações, lidar com nossos medos e inseguranças, quando a gente já não pode mais. Deus é bom. E cada dia é uma oportunidade da gente fazer escolhas melhores, fazer escolhas diferentes. Mesmo que a maioria das pessoas não saibam o que estão fazendo. Deus é nosso melhor amigo e Ele sabe o que cada um de nós precisa. A gente sabe o que quer, mas a gente não sabe o que a gente realmente precisa. E às vezes a gente vai passar por determinadas situações porque a gente precisa, para aprender a lidar com coisas maiores, ou até com coisas menores que a gente ainda não sabe como resolver. Afinal de contas, a gente não nasceu sabendo. A gente está aprendendo, como todo mundo. Uns aprendem mais rápido, outros devagar. Mas para que correr? A vida não é uma corrida, não é uma maratona. A gente só precisa viver e às vezes a gente fica o tempo todo como espectador da vida dos outros. Rolando o feed, vendo a nossa vida passar diante dos nossos olhos, porque a gente não consegue focar. Porque a gente quer viver o que o outro está vivendo e às vezes não é o nosso momento. Às vezes a gente fica triste porque a gente não tem algumas coisas que outras pessoas já conquistaram. Às vezes a gente não tem amigos, às vezes a gente não tem uma família funcional, às vezes a gente não tem o emprego dos sonhos, às vezes a gente não tem a conta bancária que queria. A gente nunca está satisfeito com nada, porque a gente está sempre olhando o que o outro tem, não o que a gente já tem, o que a gente já conquistou, o que a gente já conseguiu, porque a gente sempre acha que está faltando alguma coisa, que nada nunca está bom o suficiente. A gente precisa desacelerar e começar a perceber que a nossa vida que a gente precisa viver, não a vida dos outros através de uma tela. A gente nunca vai ser o que a gente quer se a gente ficar analisando a vida dos outros em vez de viver a nossa. A palavra de Deus diz que Ele sabe os planos que tem para nós. E são planos bons, para nos dar vida,
para nos dar aquilo que a gente deseja. Mas às vezes a gente está tão focado naquilo que é do outro e não percebemos que o que é da gente já está na nossa porta. A gente só precisa abrir.